Seja muito bem-vindo ao novo episódio do Café com a Par na Prática. Idealizamos esse espaço para desenvolver, para trocar experiências e para disseminar conhecimento. Quero trazer para vocês a cada episódio pessoas em quem eu me inspiro, em quem eu acredito no trabalho e que está sempre ao meu lado, comprometida com a educação, comprometida com o desenvolvimento das pessoas e principalmente com o desenvolvimento pessoal. Hoje eu quero falar com vocês, quero apresentar uma pessoa muito especial, mas eu não quero olhar para a profissão, eu não quero olhar para o título, eu quero olhar para a pessoa, muito menos para transtorno, para as dificuldades. Eu quero conversar com a pessoa. Eu quero que ela mesma se apresente, porque é uma pessoa que eu admiro muito, e a minha querida amiga e parceira da escola, né, Mi? Sim. Muito obrigada pelo convite. Tô nervosa, claro, né? Mas tô muito feliz em participar e poder falar um pouquinho pro pessoal sobre essa vida diferente que envolve várias coisas, trabalho, lazer e tudo junto, tudo misturado. Meu nome é Michele e eu sou profissional de educação física, sou nutricionista, docente, maluca docente, e estamos aí. É muito bom. Se fôssemos falar do seu currículo, das suas profissões, de tudo que você faz, já dá uma conversa muito longa, Sim. Muito extensa. Mas o que me fez admirar muito o seu trabalho é a forma como você lida com as dificuldades, como você lida com o transtorno e, principalmente, como foi a sua trajetória. Eu queria conhecer um pouco, Mi, da sua trajetória, da sua infância, Sim. Como você era vista, quem via a Michele. Sim, eu também não falei, né, que eu estou no espectro, então sou autista e eu acho interessante dizer que é possível, né, que a gente pode estudar, fazer todas as coisas que a gente faz, mas a gente sempre vai ter um jeito diferente de fazer as coisas. Então, eu acho que é um desafio, sempre foi e segue, né? Como fazer. Então, todas as coisas eu preciso adaptar para a pessoa que eu vou fazer, mas eu também tenho que adaptar para a minha pessoa. E é isso que eu acho que é o grande desafio na minha vida, essa adaptação. Sempre adaptar. E aí, sempre as pessoas de fora olham e falam, ai, né? Mas nem parece que você é autista. Claro. Mas quando você fica comigo uma semana, você muda a opinião, né? E a questão não é só essa, é tudo por trás que vem, né? Como você fica depois. Então, às vezes, meus professores, igual os alunos falam, você sempre tá feliz. Eu tô feliz, mas eu vou pra minha casa também, né? Tenho os meus momentos. E aí, conseguir encaixar tudo isso na vida, que eu acho que é o maior desafio. Acho que complicado. Quando que você se percebeu diferente, Mi? Porque isso já foi agora, assim, depois de adulta, do nada, ou a infância? Como era a sua infância? Quem notava? O que você sentia nessa fase? Então, eu era diferente, né, das outras crianças desde sempre, mas quando eu percebi mesmo, eu era adolescente, né? Mas aí a gente fica pensando, adolescente, sabe? Mas acho que quando eu percebi mesmo, eu era adolescente. E aí, a partir disso, eu comecei a buscar alguma resposta. Apesar de já ter o diagnóstico, desde que eu sou criança, eu não fazia o tratamento adequado, né? Porque aí tinha toda aquela... Tem que fazer o acompanhamento, tem que fazer terapia. Eu não queria ir na terapia quando eu era criança. E antes não era tão acessível como agora, né? Não tinha muitas opções de psicólogos, era mais restrito, né? Então, também o valor também. Então, a minha mãe não levava. E aí, isso foi piorando. E aí, quando chegou na adolescência, que já tem o período que é um caos da adolescência, juntou com isso. E aí, eu fui percebendo que,
tem alguma coisa aqui que não tá dando. E aí, por minha conta, eu comecei a procurar um tratamento. Nunca fui para saber, o que que eu tenho? Eu vou ver se eu tenho alguma coisa, porque eu já sabia que eu tinha, né? Eu já tinha um diagnóstico. Mas eu também não falava quando eu ia nas terapias pro psicólogo, porque antes as pessoas tinham vergonha, né, de falar. Então eu morria de vergonha. Então, eu acho que foi quando eu me percebi mesmo na adolescência. Será que essa vergonha que você sentia, que nem se você já tinha o diagnóstico desde pequena, tudo bem que não tínhamos, né, o acesso que nós temos hoje, mas quem via as suas dificuldades, como que você lidava com essa? Porque eu sei que você tem muitas potencialidades. Sim. Essa sua potencialidade, que nem das coisas que você faz, que você fala, que você tem essa facilidade, quem via? Quem estava sempre ao seu lado? Ou ninguém percebia? Você acabou tendo essa luta interior sozinha na infância? Você se sentia mais acolhida, mais abandonada na infância? A infância, porque eu trabalho com crianças pequenas. Uhum. Normalmente, a mãe percebe muito nova, muito pequenininha. A mãe não sabe o que é, mas Sim. ela sabe que tem alguma coisa ali. Então, Sim. a mãe percebe, a mãe busca, tanto é que você teve um diagnóstico, numa época em que Sim. não se tinha diagnóstico facilmente, Uhum. você teve esse acesso. Mas quem olhava realmente, percebiam as suas dificuldades, perceber até percebe, mas quem te acolhia? Como você se via, assim, mais abandonada, mais acolhida? Como era a criança, Michele? Era mais abandonada, né? Porque, na verdade, eu lembro de apoio de professores na escola, sabe? Mas o professor não sabia. Ele olhava, ele falava, aí tem. Mas ele apoiava, sabe? Diretora da escola, eu lembro que eu aprontava muito numa escola que eu estudei, mas eu lembro que a diretora, se eu chegava lá, e o problema, porque eu brigava na escola, né? Eu era bem agressiva, na verdade. Então, mas a diretora, ela não via isso só como, ela bateu, agressiva. Ela sempre via que tinha alguma coisa. Na minha casa, por exemplo, nunca eles conseguiram ver partes que eu fazia, por exemplo, de diferente, mas que numa criança comum não fazia. Eu podia tocar piano, escutando alguém tocar piano, sem ter tido aula, mas eles nunca viram isso. Então, o que que eles viam? Que eu era burra. Porque eu tinha uma dificuldade, tenho ainda em matemática, o negócio é bizarro, sabe? Às vezes você tá falando um negócio pra mim de matemática, eu preciso escrever, e aí todo mundo vai falar, eu também, mas você não tá entendendo, a minha mãe me trocou de escola várias vezes, porque não dava em nada. E aí a ideia que eles têm de mim é essa, que eu sou burra, que eu não acompanhava as crianças, porque na verdade eles nunca tiveram interesse em ver as outras partes, né? Então depois que quando eu cresci, que eu comecei a fazer várias coisas, mas você faz várias coisas, mas você toca piano desde quando? Desde que eu sou criança. Porque é só eu escutar alguém tocar piano, eu consigo tocar. Eu não sei ler partitura e tudo mais, porque eu não fiz a aula. Mas eu consigo escutar o som e fazer. Então, assim, não tinha uma rede de apoio, porque, na verdade, as pessoas sempre tinham essa ideia na minha família de que eu era burra, né? Então, o meu pai, ele reconhecia mais. O meu pai é uma pessoa que é autista, sem diagnóstico, mas é ele. E ele é muito inteligente. O cara é inteligente. Ele não sabe nem ler e escrever. Mas você dá qualquer coisa pra ele, ele monta. Ele monta, ele faz, ele cria. Então, você olha, você fala, tá. Então, ele consegue reconhecer, né? Eu, por exemplo, eu crio borboletas. E eu falei pra ele que eu queria um borboletário, mas que eu não sabia como. Na outra semana, o borboletário estava pronto. Ele fez, ele colocou tela, ele colocou a portinha para abrir, ele fez os buracos para não sair, quando é fase de larva para não sair. Ele planejou tudo, sabe? E ele nunca viu. Ele simplesmente da mente dele. Então, assim, o meu pai, eu acho que era a pessoa ainda que mais apoiava, que ele conseguia identificar que não era só burrice, tinha uma inteligência ali oculta, sabe? Mas assim, apoio não, né? Tem as pessoas que apoiavam, tipo assim, minha avó apoiava, mas a minha avó também, no diagnóstico, né? Depois de adulto, que eu recebi outro diagnóstico aí, a minha avó participou e ela falou uma coisa
que eu fiquei, né, muito triste. Ela falou que eu não ligo pra nada, que eu me preocupo só com dinheiro, sabe? Umas coisas assim. E, minha avó, minha vida, né? Já comentei isso com você. E aí eu li, eu falei, é essa a ideia que eles têm de mim. De que eu, sabe, eu não ligo pra ninguém. E não é isso, eu ligo, entendeu? É o Mas funcionamento. é essa ideia que as pessoas têm de mim. Ai, ela não liga, ela não sente nada, ela não tem empatia ou coisas do tipo. Eu sei que a minha empatia fica um pouco caída, eu sei, né? Mas por isso que eu faço terapia, pra treinar. Pra tentar. Quando a pessoa fala um negócio pra mim que eu não julgo importante porque eu não sinto tanto, eu sei que não posso falar, né, qualquer coisa. Então, eu acho que é isso. O acho que mascaramento vai se desenvolvendo na vai, força, né? vai. Você se mascarou. E aí, por exemplo, você vê em fotos. Eu tenho muita dificuldade. Vamos tirar uma foto? Vamos fazer o podcast com a Pá? Aí você tem que ver as expressões, porque às vezes eu tô falando um negócio sem expressão nenhuma, mas não quer dizer que eu não tô sentindo, mas fica muito forçado, né, algumas vezes. Eu penso Então, muito isso, Mi, porque as pessoas sempre me perguntam, mas e será que ele não gosta? Será que ele não me vê? Que é uma forma diferente que o autista tem de, não é que ele não se importe, não é que ele não ame. Eu acredito muito que isso está relacionado aos neurônios espelhos, né? Que ajudam nessa manutenção de atenção, de contato visual. Alguns estudos mostram que o autista tem menos neurônios espelhos. Sim. Ele acaba que tem as especificidades, só que o sofrimento acaba sendo maior porque não é que ele não queira estar no grupo, não é que ele não queira pertencer. Essa camuflagem, esse mascaramento que você desenvolveu ao longo da sua trajetória é isso que eu tento evitar conversando com as famílias hoje. Sim. Porque quando a família percebe desde pequeno, poxa vida, imagina o seu sistema nervoso aos 7 anos, Mia. Sim. Era complicado, né? E aí a gente fica absorvendo e depois, de alguma forma, você tem que colocar pra fora, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu batia. Eu batia muito, sabe? Eu batia em todas as crianças, eu batia em todo mundo. E, vem me beijar, eu não gosto. Eu batia, agora eu não bato, mas vontade. Gostar também, não? Mas eu não gosto. Então, assim, as pessoas que convivem comigo, elas sabem que eu não gosto. Mas eu acho que é uma coisa que pesa muito. E não é nem sobre isso, sobre não querer ou não tá sentindo. É simplesmente porque a pessoa não é acostumada, né? Então, às vezes, ela fala, você é autista, sei lá, grau 1 de suporte. É levinho, não sei o quê. Então, não é levinho. Não é levinho, porque quando você tá num grau 3, todo mundo sabe, ninguém vai querer ficar tocando em você e tudo mais. Mas quando você é grau 1, também parece que você dá uma atraída, sabe? As pessoas querem abraçar. Quer testar, né? Chega momentos lá na faculdade que eu tô saindo do banheiro, eu vejo que às vezes tem aluno, eu entro no banheiro e fico lá. Até os alunos saírem. Não é porque eu não quero falar com a aluna, é porque eu não quero hoje, sabe? Que fique me abraçando, coisas desse tipo. E acontece isso. Mas você vê como, por isso é tão importante o diagnóstico precoce e a gente distribuir esse tipo de conhecimento. Porque eu recebo muitas famílias, muitas pessoas que vêm procurar ajuda para o filho e se identificam com os sintomas. Não só do TDAH, não só do autismo, mas TDAH. E sem falar, que nem você está me falando uma coisa muito, muito importante aí, da dupla excepcionalidade. Você já parou para pensar nisso? Você já fez uma avaliação mais rigorosa, mais profunda sobre isso? Eu já fiz, né? Mas o ponto é que, às vezes, algumas coisas eu aceito, porque, assim, eu ainda não aceito, né? Algumas coisas. Então, por exemplo, você usa o cordão, né? Eu comecei a usar o cordão porque na faculdade, tudo bem, você pode dar aula, mas você tem que avisar os alunos que você é autista. E assim, eu não tenho problemas em avisar, mas eu tinha vergonha em falar. Mas por que eu tinha vergonha? Porque eu tinha medo de questionarem a minha capacidade. Tipo assim, por que questionam? Algumas pessoas questionam. Tipo assim,
Mas você é autista e você consegue dar aula? Gente, peraí, eu sou autista, existem ali um grau 1, 2, 3, que hoje em dia a pessoa não usa mais nem esse termo, Não. mais de grau. É. Mas, né, só para entender, são várias coisas. Eu acho que o que interfere muito, que eu tenho alguns estudos, algumas pessoas que eu admiro, que eu ouço muito dizer, é sobre o nível 1, a pessoa é quem sofre. Você Sim. sofreu muito, sofreu sozinho. Sim. O nível 2 e 3, a família que sofre. Porque é a Sim. família que vai ter que lidar com isso, vai ter que ensinar autonomia. Você, por ter autonomia, por ter um cognitivo preservado, uma inteligência preservada, não era comórbida com uma deficiência intelectual, você tinha raciocínio bom, tem potencialidades ímpares. O que aconteceu foi que você foi se escondendo. E por que você batia tanto? Eu vejo muito isso, um sistema nervoso superativado, em modo luta o tempo todo. Você não fugiu. Você não foi a menininha que ficou quietinha, sentadinha no fundo da sala, esperando que alguém te visse, e ninguém viu, e você cresceu com ansiedade e depressão escondida. Você lutou. Você foi para das duas formas a pessoa sofre. O que luta, pelo menos acaba que você conseguiu desenvolver a habilidade de enfrentamento. Sim. Vem junto com um mascaramento, com toda aquela quesito de ansiedade, depressão, assombrou a sua vida aí um bom tempo, não assombrou? Sim, assombrou. E não só dessa questão de bater, de me machucar também, né? Eu não parava, né? Não parava. Então, eu vivia me machucando. Cortei a língua, levei 70 pontos na língua, cortava a cabeça, cortava dedo. Eu vivia me machucando. Menos sensibilidade à dor. A sensibilidade à dor é impressionante. Tá todo mundo sentindo, eu não tô sentindo nada. Quando eu começo a sentir, às vezes já foi tarde, né? Então, a sensibilidade à dor, eu acho que é um negócio que eu tenho que é impressionante. Então, toda vez que alguém fala, eu tô com dor de cabeça, eu sei que eu não ia estar sentindo aquela dor, né? Mas não vou falar pra pessoa, é uma dorzinha de nada, não sei o quê. Tá vendo? É empática. Já tô pensando. Mas eu sei que às vezes não é tanto pra mim, entendeu? Então, assim, eu sempre fiquei mesmo pra baixo, né? Quando eu era mais criança, assim. Ficava muito pra baixo mesmo. Mas é porque colocaram na minha cabeça de que eu era burra. Entendeu? Tanto é que hoje em dia, quando eu conquisto alguma coisa, porque hoje em dia eu sei que eu não sou burra, eu conquisto alguma coisa, eu falo, gente, mas será que eles me deram, assim, de pena? Eu fico pensando... autossabotagem, tá? Mestrado, né? Tipo assim, a pessoa passa em primeiro lugar no mestrado concorrendo com 50 pessoas. É isso que eu tô falando. Você passa em primeiro. Eu não penso assim, que legal, passei no mestrado. Eu penso primeiro, mas será que eles estão dando porque eles ficaram com pena de mim? Será que a seleção aí tá bem feita? Então, o que acontece? Eu não me inscrevo em vagas para autistas. Eu nunca me inscrevo. Porque eu tenho esse negócio de, será que eles vão me passar por pena? Eu não quero passar por pena. Você vê, é isso que a gente tem que combater, né, Mir? É isso que nós temos que mostrar para as pessoas a diferença, quais são as potencialidades, né? O que... Porque não era para ninguém precisar passar por isso. Exatamente. O que você falaria para uma mãe que está se identificando com isso que você está falando, que ela percebe esses detalhes no filho hoje? O que você falaria para essa mãe? Eu acho que precisa procurar o tratamento e o diagnóstico. Porque é o que eu te falei, eu tinha o diagnóstico antes, mas eu não tratava como autismo. Então, eu não fazia as terapias adequadas para autista. E isso, ao longo do tempo, foi piorando. Por exemplo, a minha questão de expressão facial. Antes, eu conseguia estar em um assunto, rir, e era mais natural do que agora. Isso piorou muito em mim. E aí, o que tem a minha grande sacada? O teatro. Eu faço teatro, é uma coisa que me ajuda. Mas tem coisas que eu não consigo identificar o sentimento do personagem. Então, às vezes, eu vou fazer lá um personagem lá, Emília no narizinho. E daí, nossa! Falo, daí o meu chefe, né, o diretor, olha pra mim e fala, Mi, ela tá espantada. Tem que fazer uma cara de espanto.
E pra mim, eu tô fazendo uma cara de espanto, não tô fazendo uma cara de nada, entendeu? Porque eu acho que essas coisas são importantes. E aí, às vezes, a mãe não procura, mas isso tá super junto, sabe? Mostrar pra criança os tipos de expressão, ensinar pra criança. Você pode não ficar sempre sentindo felicidade, alegria, mas é assim que fica quando sente. E a criança vai associando. Então, se eu tivesse tido isso desde criança, talvez não fosse tão ruim quando eu fiquei adulta, porque é difícil para mim. É muito difícil para mim. Às vezes a gente vai tirar uma foto e as minhas fotos entrega, porque é muito forçado e parece uma coisa tão boba falando isso, mas por dentro eu sei que eu não tô junto com as pessoas. Tá todo mundo rindo e eu tô forçando. Mas não é porque eu não tô sentindo. Eu tô sentindo, sabe? Mas a pessoa fica feliz e ela me fala de uma conquista dela. Eu entendo essa conquista, eu fico feliz por ela. Né? Mas, por exemplo, eu fui num velório, né, da mãe de uma amiga minha. E eu me senti muito mal, porque eu sei que ali o sentimento, né, é um sentimento diferente, é tristeza. Mas eu sentia que eu não expressava nada. E aí eu ficava junto com a minha amiga, porque ela é minha melhor amiga. Eu abraçava ela, que também já é estranho pra mim. Ela dava a mão pra mim e tudo, mas eu não conseguia, sabe? Não conseguia falar nada pra ela. Não conseguia demonstrar nada. E eu fiquei muito chateada, porque eu fiquei, ai meu Deus, Você não acha que isso um pouco é desse mascaramento? Porque tudo bem você ser assim também, não é para você se forçar. Sim, só que é tudo bem para ela, que é minha amiga há 25 anos. Né? Ela é minha amiga há 25 anos. O mundo não vai mudar, é você que vai ser mudado, só que para ela tá tudo bem. Agora, se tem um velório, igual o povo costuma ir em velório, como se fosse, né, uma programação. Vamos lá, eu já não vou. Eu fui porque ela é minha amiga, porque ela é importante para mim. Mas eu não costumo ir, porque, sabe, é um tipo de sentimento que eu fico triste, mas eu não expresso assim. É muito diferente para mim. Eu acho que nós estamos todos, né? Todas as pessoas estão... Eu costumo dizer que as pessoas estão sofrendo. Não existe pessoas ruins, pessoas maldosas. Até é uma expressão do sofrimento dessa pessoa. Então, na maior parte das vezes, quando a gente não vai para o lado de derrubar tudo, eu não quero saber de nada, a gente acaba se preocupando demais com a opinião do outro. Esse é um ponto que eu lido muito com as mães, converso muito com as mães, porque ela tem vergonha do filho na igreja, ela tem vergonha do filho no supermercado, você tem vergonha de demonstrar que você não se expressa, porque não é que você não esteja sentindo, mas você está sempre ali se equilibrando para caber em um mundo. Então, mas também tem a ver com o tipo de pressão que a sociedade coloca, entendeu? Esse é o ponto. Entendeu? Porque, como eu falei pra você, eu sempre acreditei que eu era burra. Porque quem colocou isso na minha cabeça? Onde veio? Entendeu? Não fui eu que coloquei isso na minha cabeça do nada. Alguém colocou isso na minha cabeça. Então, eu tenho ali toda a minha família colocando isso na minha cabeça. Depois que você cresce, que você sai dali, você pode falar, ai, eu não sei, eu sei que não. Mas você sempre vai ficar, ai, eu passei, mas será que eu realmente sou burra? Isso é o que eu sempre falo. As memórias afetivas, as percepções da primeira infância ficam gravadas para a vida inteira. Sim. E aí... O que vai ser dessa criança? Exatamente. E é por isso que a mãe, né, quando ela percebe que a criança faz alguma coisa que é diferente das outras crianças, ou que ela acha que é diferente, ela precisa procurar o tratamento, o diagnóstico, não para usar como muleta. Não. Isso daí você tem que ter o diagnóstico para você saber o que você vai tratar. Por quê? Porque senão essa criança, depois, ela vai ficar, quando ela for adulta, tentando tomar cuidado como ela reage, porque ela não sabe que cara ou como ela tem que agir. E isso é difícil. Para as pessoas que estão por aí, Miki, adultos, que eu recebo muitos adultos que ficam, mas para que eu vou fazer um diagnóstico? Para que eu vou fazer uma avaliação? Para que eu vou mexer no que está quieto? Só que a pessoa está com laudo de depressão, de ansiedade, tomando não sei quantos medicamentos.
O que você falaria para essas pessoas? Eu acho que nunca é tarde, né, para ter o diagnóstico, e é isso, a gente não vai usar como muleta, mas a gente precisa saber o que a gente tem pra gente tratar, né? Que é aquele famoso, como que o remédio sabe que eu tô com dor? Eu tomo o remédio e ele vai para onde eu tô com dor. Então, assim, tem uma parte dentro do seu organismo que vai, né, agir nessa parte da dor do medicamento, lá atuar onde tem que atuar. E a pessoa que recebe um diagnóstico é um alívio para ela. Justifica muitas coisas que ela passou ao longo da vida, sabe? Você receber e você fala assim, nossa, é isso. Sabe? E é libertador, né? É libertador. A gente sabe que tem o luto do diagnóstico, todo mundo tem. Você fica, ai, eu não acredito que é isso. A gente sabe que tem pessoas que quer ter, infelizmente, porque modinha. As pessoas querem ter porque elas acham legal ter um diagnóstico. Meu, tem isso. Mas também tem que ser um negócio que às vezes vai resolver problemas da sua vida inteira. Mas você sabe que até querer o diagnóstico é um mecanismo de defesa também. Sim, é um mecanismo de defesa. É um mecanismo, porque a pessoa passou a vida toda não se encaixando. Sim, não se encaixando. Daí, e com os seus alunos, Mi, como que você lida com isso? Então, os meus alunos, eu já dou aula para eles, não é um semestre, né? Já tô com eles, às vezes tem aluno que eu tô com eles tem 2 anos. Então, assim, a princípio, quando eu chego, eles me acham legal, né, e tudo mais. Eu acho que daí essa é a parte também minha da questão do autismo que pega um pouco. A gente sabe que autista pode ter hiperfoco e o meu, infelizmente, para os alunos é o corpo humano. E eu dou aula de anatomia, né? Então, assim... Só que, primeiro dia de aula, eu falo para eles, eu tô falando para vocês que vocês vão aprender anatomia. Eu tô perguntando se vocês vão aprender. Eu tô falando que vocês vão aprender. Eles ficam em choque olhando pra minha cara. Eu falo, eu não saio da minha casa pra dar aula ruim. Também não quero aluno ruim. Aqui todo mundo vai saber as coisas de anatomia. E eles ficam assim, né, subestimando. Meu, eu pego a prova... Michele, ame eu deixe. Os alunos ficam, aí... Mas eles pegam a prova, né, e fazem. Os meus alunos, eu falo para eles no primeiro dia, meus alunos não tiram menos que 7 numa prova. Até parece. Eu pego a prova, os alunos tiram 9,5, a maioria dos alunos tiram 10. Né? A motivação foi bem feita. Sim, e as questões que eu pergunto, né, as que são maiores, que tem mais nota lá, é coisa que não tem como você colar do amigo. Então, eles realmente sabem o que eles estão falando. E esse grupo já está estruturado, mas as suas relações no trabalho, você consegue lidar bem? Porque a maior parte ou perde o trabalho, ou está sempre de licença, ou tem muita reclamação de chefe, né? O que acontece é que, assim, na parte de lidar, né, com os alunos... Eu lido, legal. Eu vou lá, faço um planejamento. Quando precisa, por exemplo, trabalhar com notas e prazos, aí entra a minha parte, né, também de autista, que é um pouco a rigidez cognitiva. Eu não tenho muita, eu consigo identificar que eu não tenho muita flexibilidade. Eu falo que tem que entregar no dia 13, é dia Acabou. 13. Nunca mais eu vou aceitar. É isso que eu ia perguntar. Entendeu? Como que você reage quando o aluno não entrega a sua expectativa? Então, eu fico muito chateada, sabe? Quando o aluno não entrega, mas é o que eu falo para você. Nesse tempo, né, todas essas avaliações que eu ando fazendo, eu vejo que o aluno que não consegue entregar nada na matéria que eu tô pedindo é porque ele não vai. Porque quem vai... Acaba conseguindo. Vai. E aí eu consigo unir na minha aula a minha parte que eu estudei e um monte de teatro. Porque eu coloco teatro nas minhas aulas. Eu sempre mostro... Você acabou usando a sua camuflagem como uma arma. E também porque eu sei que as formas de aprender são diferentes. Entendeu? Se você vai me ensinar matemática, eu preciso escrever, nem que você fale 2 mais 2. Eu sei que é 4, mas eu preciso escrever. Tem aluno que só falando, ou só passando vídeo, ou coisa assim, não vai. Quando você mostra alguma coisa para eles, é melhor. Então, vai. Mas eu tenho esse problema da minha rigidez, que daí os alunos, professora, eles me adoram. Só que daí chega a parte de prazo, quem não consegue cumprir os prazos,
eu também não facilito, sabe? E eu entendo isso, eu trabalho isso, tanto professores que eu admiro, né, me ajudam, eles falam. Eu também abro espaço para o aluno, tem alunos que são representantes, que mais perto, que eles sabem o que eles podem falar. Então, às vezes, eles falam, professora, você não está pegando pesado, não sei o quê? Um aluno vem e fala, daí eu nunca admito, né, na frente do aluno, lógico. Aí eu falo, por quê? Daí eu falo, por quê? Aí o aluno, professora, você falou, mas foi um dia que choveu pra caramba, acabou a luz na faculdade, como que você tá, não sei o quê. Aí eu falo, vamos ver. Daí eu penso na minha casa, falo com o meu psicólogo, lógico, que não consegue decidir. Leva pra terapia. É lógico. Daí o psicólogo fala, então, né? E ajuda. Você acha de ser menos? Aí eu volto. Mas os alunos, eles já acostumaram com isso. Eles sabem que eu posso mudar de ideia ou não, que é mais provável não mudar de ideia. Então, assim, com os alunos ainda vai, sabe? Às vezes eu falo, eu só quero férias porque eu não quero mais ver os alunos. Essa bateria social, como que você lida numa sala? Então, a bateria social é isso que eu te falei. Às vezes, quando eu tô muito esgotada, eu fujo. Eu fujo. Eu entro no banheiro e daí eu vejo que fez um grupinho de aluno, eu entro no banheiro, fecho a porta e fico. Até dar o horário que eles entram na próxima aula, que vai estar mais vazio o pátio. Aí eu saio. Eu sempre faço isso. E aí já encontrou. Aluno Uma salinha assim, sensorial para o professor na faculdade, nem pensar. Não, tem a sala dos professores, que é um outro problema, que daí é em relação com os colegas de profissão, eu detesto. Então, porque isso também é um ponto, né? Não tenho bom relacionamento com as pessoas que eu trabalho. Eu tenho dificuldade em seguir regras que impõem para mim. Se eu não concordo com a regra, isso é muito difícil para mim. É complicado. Muito difícil. Então, tipo assim, vamos fazer assim. Se der, aí você deixa passar. Não. Então, eu tenho esses problemas. Então, por exemplo, esses trabalhos, né? Eu sou CLT, mas ainda tenho uma flexibilidade na aula. Eu faço a aula do jeito que eu quiser. Agora, por exemplo, se eu vou trabalhar numa fábrica que tem os processos que tem que ser feito e tem um porquê que pode fazer diferente, pronto. Isso daí, que frescura. Isso aí pesou a vida inteira, né? Mas isso daí pesa muito. E aí, quando, por exemplo, eu entro na escola, você rígida. Na escola. E aí, tem a regra, vai seguir. Mas e se fizer assim? Não. Entendeu? Então, assim, quando a pessoa me impõe essa regra e eu acho que essa regra não tá certa, eu tenho dificuldade para seguir. E um convívio de sala dos professores, por exemplo, eu sempre falo que é o auge da falsidade para mim. Porque daí você não tem o que você fazer, você tá ali, você tem que interagir com os professores. É aquela coisa, né? É o que eu sempre falo, seres humanos que têm ali suas dificuldades, os seus problemas. Todo mundo com problema. Todo mundo com problema e um tendo que lidar com o problema do outro. Sim. Então, aí que entra realmente aquela... Vamos tentar olhar com mais empatia. Com mais empatia. Muita terapia na conversa. É muita terapia, entendeu? Porque aí o que acontece é que se você não fica com os professores, eles falam, é a professora que não se mistura. Mas se você fica também, você vai acabar falando com eles o que eles estão falando. E geralmente eles estão falando mal do trabalho, né? Porque eles não ficam falando mal da mãe deles. Eles ficam falando mal do trabalho, que é um assunto em comum que todo mundo está trabalhando, consegue saber, ou eles falam mal dos alunos. Então, assim, eu falo mal dos alunos e do trabalho, mas eu falo mal com as minhas amigas, que eu conheço há 25 anos, sabe? Eu não falo mal no trabalho, porque eu sei que no trabalho é complicado, né? E outra, é aquela coisa, né? Onde você ganha o seu pão, você tá... Entendeu? E eu vou falar pra você, eu não confio. Tem um problema de confiança. Então, às vezes, você comenta alguma coisa, eles vão lá e comentam com outro professor, que comenta com outro. E as relações, daí a gente volta nas relações humanas, né? Porque tudo que você faz influencia o outro. Sim. O que o outro vai responder é via dupla. Sim. E se os dois estiverem em modo luta ou fuga, e se for luta, ruim. Então daí vai ser complicado. E até mesmo a forma, porque daí eu sou linguaruda, entendeu? Eu não tenho filtro.
Eu não tenho filtro. Se você falar pra E mim você um não negócio... usa isso. Não uso. Só que daí, se você vai falar comigo um assunto e eu falo com você, eu vou falar sem filtro. Isso que é um ponto que eu sempre... Você já se pegou, assim, usando... eu posso não ter filtro? Devido ao transtorno? Já usei. As pessoas falam, às vezes os alunos, professora, você pode ser autista, eles falam brincando, sabe? Mas porque sabe que usa. Porque sabe que usa. Mas aí eu falo, eu posso. Mas eu não gosto de usar isso porque fica como ser humano, né? Fica muito se usando. Mas eu evito que esse momento aconteça. Eu sei que se acontece, por exemplo, no meu local de trabalho, algumas coisas são consideradas. O fato de que eu sou autista é considerado. O fato de que ela fala diferente dos outros. Mas eu não gosto que isso seja considerado. Porque acaba se pesando num rótulo, né? Porque também tem uma diferença entre falta de educação e não ter filtro, sabe? Personalidade, traços da personalidade da pessoa. Sim. Porque muitas vezes, eu lembro sempre que tem pessoas que falam assim, eu sou autêntico. Pô, isso é sem educação. Isso é sem educação. Tem uma diferença, né? Sabe? Sem filtro eu estar lá no mestrado, o coordenador do curso virar para mim e falar assim, mas as matérias são muito de engenharia. Você tá pronta para sofrer? Eu virar para ele e falar azar. Isso é sem filtro. Muito sem filtro. Entendeu? Ele começou a rir. Daí eu tentei já consertar. Porque na minha mente eu pensei, azar, tô aqui pra sofrer mesmo. Mas só saiu azar. E aquela cara daquele jeitinho de mim, né? Entendeu? Azar. Ele regalou o olho e começou a rir. Rir. Então, como assim essa abusada tá falando desse jeito? Entendeu? Isso é sem filtro. Agora, qualquer outra coisa que você faz, se você quer justificar o fato de que você é sem filtro porque você é autista, não gosto. Isso aí é um ponto que eu sempre... Que as mães que continuam comigo, eu friso sempre isso daí. O rótulo não é para dar rótulo para o seu filho, não é para conseguir o direito do governo, do auxílio de governo, não é para você entender como seu filho aprende e trabalhar para que ele tenha uma vida melhor. Sim. E porque nós sabemos que tem muita gente que quer o auxílio, que quer encostar, que quer usar como muleta, como você já falou no começo. Muleta. E isso aí é o nosso papel como educadores, mostrar para as pessoas que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tem muito sofrimento agregado. São coisas que, se a criança não tiver a devida intervenção lá pequenininha, ela vai carregar isso aí para o resto da vida e ir potencializando e piorando. Transtornos do neurodesenvolvimento não melhoram com os anos. Sim, e a pessoa fala, mas você é autista, você é funcional? Não sei quem é autista e não é funcional. Então, mas o que você fez para ajudar essa pessoa a ser funcional? Porque lembrando que se você é autista, você não vai ser só autista, você vai ter várias outras coisas. Eu tenho diagnóstico de outras coisas. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. As comorbidades vêm. Olha a sua infância, olha o seu cérebro. Sim. Ativação do sistema nervoso seu. Não tinha como não ter. Não tem como não ter. Eu costumo sempre falar. Tem como não ter. Desde que a mãe cuide da intervenção desde pequenininha. Exatamente. Mas, por exemplo, uma coisa que eu tenho também é insônia. Mas não é insônia igual pessoas. Se não dormir hoje, tem insônia. Eu não durmo em nenhum momento. Eu tomo remédio todo dia. Se eu não tomar o remédio, eu não durmo. E aí, o que acontece? Eu tenho epilepsia. Então, se eu não durmo, eu tenho convulsão no outro dia. Não é brincadeira, né, Sim. Mia? É uma coisa que precisa de muito conhecimento. As pessoas precisam saber que não é romantizar o transtorno, não é passar pano, não é usar como muleta, é levar informação para as famílias que estão passando. Tem gente em casa sofrendo demais. E geralmente o cuidador principal está num nível de estresse absurdo. Sempre eu falo, né? Até eu cheguei a fazer uma vez um trabalho para os cuidadores de quem tem Alzheimer. Porque o problema tá nos cuidadores ali. Os cuidadores ficam tão sobrecarregados com uma pessoa que tem Alzheimer que elas sofrem, né? Então, sempre quando você tá junto com uma pessoa que tem qualquer tipo de problema, você vai sofrer. Entendeu? Porque, às vezes, a pessoa, ela não vê que ela tem aquele problema. Ela não acha que ela tem. Então, como eu falei, às vezes eu falo de algum jeito e tal,
E, às vezes, as pessoas me conhecem e falam assim, você foi grossa? Você é grossa? Nossa, mas por que você fala assim, você é grossa? Mas são pessoas que me conhecem. Pessoas que não me conhecem, e escutam eu falando, às vezes, alguma coisa, olha e fala, o que essa menina tá falando? O que essa louca tá querendo? O que essa louca tá falando? Então, esse é também o tipo de coisa também que as pessoas têm vergonha de procurar. Eu tenho uma aluna que ela tem epilepsia e ela não tem crise de cair, mas ela tem crise de ausência. E aí, falando na aula, ela falou, eu tenho. Eu falei, cadê o seu crachá? Eu tenho vergonha de usar. Eu falei, mas você acabou de contar pra todo mundo? Falei, a partir de agora, você vai usar o crachá na aula. Você tem vergonha, quando você sair, você tira o crachá. Falei, mas começar a normalizar isso daí. Começar a normalizar isso daí, né? Porque, é uma coisa que você tem, não tem como você não ter mais. Então, como é que você vai fazer? Você tem que se adaptar, né? Uma coisa que eu penso é isso, esse espaço, esse café com a pá, o nosso evento presencial é para isso, Mi. É para a gente ter trocas, para a gente entregar esse conhecimento, para a gente poder compartilhar, porque vocês passam na pele o que eu tento falar para as mães todos os dias, evitar. Então, nós precisamos estar unidos para conseguir evitar que uma criança chegue num nível de sobrevivência tão alto em que ela vai continuar sofrendo. Que nem você, se você sair da terapia, você vai sofrer o tempo todo. Então, eu queria agradecer demais você ter aceito o nosso convite. Obrigada. Quero te convidar para ir no nosso café, que é o Café na Prática, é uma prévia, né? É um esquenta do nosso café com a pá oficial. E eu queria te agradecer, te dar um presente. Obrigada! Que é a nossa marca do nosso café. Adorei. Eu espero que você se lembre sempre do quanto você contribuiu hoje. É uma lembrança para que você saiba que você fez a diferença e mostrou que as dificuldades podem ser superadas. Sim, podem. E eu queria agradecer também e deixar esse recado com as mães, né? Que as mães precisam procurar, talvez que não aceite muito, mas pensa que essa criança vai crescer. A criança autista vai ser um adulto autista. Ele não vai. Então, todo mundo que tem diagnóstico depois de adulto era criança autista também. Então, assim, e vai ser para sempre. Ela vai ser idoso autista. Então, eu acho que é legal, né, procurar esse diagnóstico para saber como tratar. E eu queria deixar esse recado. E eu quero convidar você que está nos acompanhando para participar do nosso evento presencial. Será no dia 17 de outubro, o Café com a Pá. Vai ser uma tarde, assim, onde nós vamos trocar experiências, vamos conversar com as mães, conversar com as famílias, palestras, rodas de conversa. E olha só o presente lindo que nós estamos. Eu entreguei um para mim e eu quero mostrar para vocês por que eu estou fazendo essa caneca, para ser um marco, para mostrar para as pessoas que vêm até aqui, que aceitam o nosso convite, que é possível, de pouquinho em pouquinho, uma pessoa de cada vez, nós fazermos a diferença na vida das pessoas, nós levarmos conhecimento e trocar com o outro. Você não está sozinha, né? Parece clichê, mas é aquela coisa, você não está sozinha. Você não está sozinha. Precisamos criar essa rede. Sim. Se a rede não apoia, a gente cria outra rede. A gente faz. Muito obrigada, viu, Mi, pela presença. E, até a próxima. Espero você em muitos mais, hein? Obrigada. Tchau. Tchau.